No episódio anterior, foi revelado que a rainha nutre sentimentos pelo Lloyd, embora ele ainda não tenha se dado conta. Somente Javier percebeu isso e, no episódio atual, ele se encontra no Reino das Sereias, observando através da tela do sistema a grande guerra entre as raças que ocorreu na Era Mística, uma disputa acirrada pelo domínio da Joia da Verdade. Durante um momento decisivo, uma sereia fez uma indagação à Joia, possivelmente questionando sobre como triunfar na batalha. No entanto, os gigantes, seres colossais que superavam as árvores em estatura, a aniquilaram, e diversas raças começaram a recolher os escombros como troféus de guerra. Um gigante em particular transportou a Tauranga para o continente, enquanto erguia um império e dominava os humanos. Uma insurreição estava prestes a eclodir, culminando em sua expulsão. Subsequentemente, os humanos ergueram seus próprios castelos. Naquela época, utilizaram a Tauranga trazida pelo gigante como fundação para o castelo e, hoje em dia, ela repousa diretamente sob o castelo de Magentano. Atualmente, uma celebração está em curso no castelo de Magentano, e a nobreza de terras distantes especula sobre as intenções da rainha com tal evento. Dizem que ela tentou lhes assustar usando o banquete anterior, mas foi totalmente humilhada quando o dragão de ossos causou uma grande confusão. Eles se perguntam por que ela parece tão confiante agora. Falam que não adianta ela mentir, que derrotaram o dragão de ossos. Lloyd está ouvindo tudo, dá um sorriso e chama o Yong-Yong. Um grande vento aparece. Para o espanto dos nobres, a silhueta de um dragão é vista no céu. É o dragão de osso, o Yong-Yong, que chega colocando terror em todo o mundo. Lloyd fica parado com os braços cruzados, enquanto todo mundo corre. Ele fala que o dragão de ossos parece um pouco estranho. O pessoal olha e vejam o dragão de ossos de frente da rainha e, para a surpresa de todos, o dragão está usando um laço. A rainha toca nele como sinal de domação e todo mundo vislumbra isso. Um dos nobres fala para os outros nobres voltarem para os seus países e aceitarem qualquer pedido que o reino de Magentano faça, porque eles possuem o poder para destruir o mundo completamente, se quiserem, e todo mundo se ajoelha perante a rainha, menos o Lloyd. Ela diz que declara, em nome de Magentano, que o direito de maior merecedor de mérito será concedido ao Lloyd, aquele que fez o dragão de osso jurar lealdade a Magentano. Ele fica sem jeito, porque não contava com isso, pensa consigo mesmo que ela já lhe deu autoridade para destruir o castelo. Então, se pergunta se ela precisa mesmo ir tão longe assim, enquanto todos os nobres olham para ele admirados e a rainha dá um sorriso apaixonado para ele. Lloyd fica sem entender, enquanto Javier, lá no fundo, já tinha sacado tudo. Cai a noite no castelo de Magentano, o Lloyd pergunta se a rainha chamou Javier. Ele fala que sim, que ela quer treinar um pouco e ele também quer perguntar algo para ela. O que será que ele queria? Lloyd pergunta a mesma coisa. O que é que o Javier quer perguntar para a rainha? Ele não responde, em vez disso, pergunta se o prota não sente nada pela rainha. Com uma cara que não sei explicar, ele diz que sente algo como nossa, ela é a rainha. Ele pede para o Javier dar uma olhada na mão esquerda dela para ver se tem alguma coisa estranha. Javier pergunta se ele está indo para algum lugar. Lloyd pensa e fala que veio todo o caminho até aqui, então está pensando em ir visitar o seu irmão. Javier fica meio hesitante, enquanto diz, seu irmão. Vemos os bairros de Magentano. O Julian, irmão do prota, está sendo treinado pela sua mulher, a Serajá. Ela não pega leve com ele, só porque é o seu marido, tá até com sangue nos olhos e ataque bem-sucedido. Beijo concluir, o Julian fica revoltado com isso e também lança o seu ataque na mão dela, incapacitando ela de usar a mão. Os dois estão aí com papinhos de casal recém-casados e apaixonados. Adivinha quem está vendo tudo? Ele pensa que o seu irmão está vivendo uma boa vida, diferente dele, por ser sujo, feio e solitário, palavras do Lloyd, não minhas. Fala que não vai mais entrar no caminho do seu irmão e vai embora. Enquanto anda, ele escuta eles conversando, as suas conversas de pombinhos apaixonados. O que faz o Lloyd olhar para trás e ver o seu irmão feliz ao lado da mulher que ele ama. Se lembra da visão que o sistema lhe mostrou, se lembra da Serajada empalada com várias lanças nas costas e vendo eles felizes um com o outro, faz Lloyd prometer para si mesmo que o seu irmão vai continuar tendo a sua vida de felicidade,
Porque ele mesmo vai se certificar de manter as coisas desse jeito. E parece que o Julian ganhou um anjo da guarda. Mas nem tudo são flores, o sujeito está atrás dele, praguejando contra o Lloyd. Ele olha para ver quem é, mas infelizmente já é tarde demais, o sujeito já está com uma faca imbuída em mana, pronto para fazer alguns buracos no Lloyd. Você vai para o inferno. Minha casa de férias? Não. Acabei de voltar de lá. Vemos então um jovem estudante, as pessoas estão abrindo caminho para ele passar, ele e o seu bando. Ele diz que o seu nome é Ortrod Tanais, a pessoa com maior autoridade na Academia Real. Um dos seus capangas diz que é ele, o aluno destaque da vez. O Tanais fala para si que nasceu como um gênio da magia, com talentos excepcionais. Ele é filho do Duque Tanais. Se pergunta como o irmão do Lloyd usa lhe ultrapassar e virar o melhor estudante. Fala para o seu capanga que não quer ver o irmão do Lloyd na escola. Apesar de que ele prefere vê-lo aleijado por aí. Caso eles não cumpram essa ordem, as famílias deles irão sofrer as consequências. Era assim que as coisas funcionavam na Academia Real. Os estudantes, professores e até mesmo o diretor se curvavam perante o Tanais. Porém, isso era antes do Lloyd entrar em cena e fazer o Tanais e o seu pai colocarem uma coleira no pescoço e serem expulsos da Academia Real pela Rainha de Magentano. O seu pai perdeu o seu cargo de duque, junto com todos os seus bens, e como se não bastasse, o próprio pai do Tanais coloca toda a culpa no filho e ataca ele com uma espada. Enquanto chora, ele diz para si que se não fosse um gênio da magia, teria morrido ali mesmo. Ele não só fala que é um gênio da magia, como mostra que realmente é um gênio da magia. Diz que perdeu tudo, poder, dinheiro, não sobrou nada. Não, ele ainda tem uma coisa que está fervendo e queimando dentro dele, o desejo de vingança, e quem vai receber essa vingança? O Prota, né, claro. Mas o Lloyd desvia com uma incrível sutileza, para o espanto do mago gênio, e o debochado ainda pergunta, eu te conheço. Lhe dá um soco de direita para ficar esperto. O mago gênio sai voando, e o Lloyd lembra quem era ele. Pergunta se ele é o cara que foi expulso da Academia Real por ter feito coisas maldosas. O mago gênio ferve de raiva, pega no seu sangue que caiu no chão e joga no Lloyd. As gotas de sangue se transformam em pequenas flechas, mas o Lloyd está preparado e bloqueia as flechas de sangue com uma pá. Eu só me pergunto, quem é que anda por aí com uma pá no bolso? Com a mesma pá, ele surra a cara do mago. Lloyd fala que pode não aparentar, mas é um mestre da espada intermediário, mas ficou surpreso pelo mago gênio saber usar magia de sangue. Claro, né, Lloyd? Ele é o mago gênio. Ele então pergunta como alguém como Lloyd pode ser um herói? Um sujeito indigno e dissimulado que mataria e cometeria traição por pura conveniência. Nesse momento, vemos o Javier perguntando o que a rainha acha do Lloyd. Ela fala que ele é competente e talentoso o suficiente para ela querer mantê-lo ao seu lado para sempre. Javier pergunta se essa é a única razão e ela pergunta se precisa de outro motivo, fala que ele está estranho hoje, continua falando sobre coisas que ela nem faz ideia. Javier fala que não importa o quão forte um guerreiro ou caçador é, todos eles ainda precisam de um lar onde seus corpos cansados poderão retornar e descansar. Eles também precisam de alguém esperando por eles em casa para dormirem abraçados. Voltamos para o Lloyd, ele está enchendo a cara do mago gênio com um monte de socos. Ele quer dar 30 socos antes de mandá-lo para a cadeia. Faltam apenas 12 socos. Mas como ele acha que errou a contagem, vai ter que repetir os 30 socos, mas o mago gênio mostra que não é gênio por acaso e escreve algo no chão com um sorriso macabro. Lloyd nota a escrita no chão, mas foi muito tarde, porque um monte de sangue sai da terra, se expande para quase todo lugar, e foi aí que o Lloyd percebeu que a coisa ficou feia. É só olhar para esse bicho que apareceu, é até mais feio que o Prota, e o bicho lança o seu ataque. Javier, de alguma forma, sente algo estranho. A rainha pergunta onde é que ele está olhando no meio do treino. Ele pede desculpa para ela e sai voando em direção ao Lloyd, que está prestes a ser comido, mas o Javier consegue chegar a tempo e desfere o seu ataque no monstro, soltando o Prota. Aproveitando a situação, ele leva também o braço e a perna do mago gênio, seguido de um grito de desespero.
O Javier consegue pegar o Lloyd. O mago gênio vai em direção ao seu braço, mas o Javier não vai deixar, só que o mago gênio mostra por que eu estou lhe chamando de mago gênio e desaparece. Javier se pergunta como ele conseguiu desaparecer assim do nada, e o Lloyd ainda está se perguntando como ele consegue usar magia desse jeito. Vemos um local destruído e abandonado. O mago aparece lá, todo esfolado, sem uma perna e sem um braço. Javier pede desculpas ao Lloyd por não ter separado a cabeça dele do corpo, mas o prota manda ele parar de se desculpar, já que não sabia que ele sumiria desse jeito, enquanto o mago está tentando se curar ao mesmo tempo que alimenta sua sede de vingança. Lloyd fala que mesmo que o mago venha de novo, ainda tem um mestre da espada que pode vir salvá-lo a qualquer hora e em qualquer lugar. Javier ainda sente por não ter acabado com o mago gênio, mas quem realmente está sentindo é o mago. Perdeu o braço e a perna e ainda tem que se curar sozinho, então Javier só está sentindo remorso mesmo. O sistema mostra o número de destinos salvos pelo Lloyd, que cai para -1. Lloyd, assustado, pergunta o que isso significa, pergunta se isso quer dizer que alguém vai para a vala por causa dele. Javier ainda está sentindo remorso pelo ocorrido. Então vamos para o dia seguinte no Palácio de Magentano. Lloyd fala para a rainha que quer trabalhar, mas não vai conseguir se tiver cercado por tantos soldados. Ela fala que esse é um nível de segurança normal para o homem mais importante do reino, manda o seu subordinado capotar todos que tentarem se aproximar do Lloyd, que fala que tem um mestre da espada ao seu lado e ele é mais efetivo do que 1 milhão de soldados. Ela diz que está bem e vão investigar essa magia de sangue que o inimigo usou. Lloyd ainda está se perguntando por que Destinos Salvos caiu para -1, mas decide primeiro focar em encontrar o Tauranga. O Tauranga é um dos pilares que suportam o palácio, então ele terá que cavar por baixo do palácio. E é claro, os nobres não vão concordar com isso. Então a rainha enganou eles, dizendo que é para uma pequena manutenção do palácio e para minimizar danos futuros, o Pra terá que cavar assim, mas se ele não for cuidadoso o suficiente, tudo vai acabar em desastre. Então é por isso que ele vai usar o conhecimento moderno para evitar qualquer erro. Nesse momento, alguém chega. Lloyd diz que vai usar o método de congelamento para fortalecer o grupo, respirando o ar abaixo até que o solo fique compacto. E o artefato que tornará isso possível é a Joia do Inverno, um dos 3 grandes tesouros de Magentano, feito para conter o inverno de todo o mundo. É uma poderosa arma estratégica que o dragão de gelo Teratus deu para a família real há muito tempo atrás. Na novel, a rainha usou isso para congelar os seus inimigos e é claro, para usar algo assim, tem que ter a aprovação de todos os nobres, até mesmo a rainha teve que usar métodos alternativos para resolver o problema da aprovação dos nobres. Usando esse tesouro, eles vão poder retirar o Tauranga e substituir com outro pilar. Vemos o Javier, um mago está encarando ele não entende o porquê, até que o mago retira o seu capuz da cabeça e olha o brilho no restinho do Javier. Ela até acena para ele e o Lloyd ao lado dele diz que ela é um gênio, então era óbvio que ela seria responsável por um dos 3 grandes tesouros do reino. Manda o Javier criar coragem e ir falar com ela, porque com certeza sentiu falta dela. Ele diz que não, mas o Lloyd retruca que consegue ver pessoas apaixonadas com apenas um olhar, fala que a sua habilidade em detectar passarinhos apaixonados está no nível máximo. Javier fica com cara de paisagem, pois claramente essa habilidade não estava funcionando com o prota. Ele fala que alguém está atrás do Lloyd, então não vai deixá-lo sozinho. Voltando para a construção, no passo 1 o hamster vai acabar um túnel e colocar reforços de ferro, no 2 eles vão instalar a sala de refrigeração no subsolo. No passo 3 os grandes magos do reino vão controlar a Joia do Inverno para injetar os tubos conectados no subsolo e congelar tudo, depois eles vão cavar um túnel em direção ao teto. Javier fala que dessa vez o trabalho está indo bem rápido, enquanto Lloyd pensa que quanto mais rápido melhor, porque o tempo não espera ninguém, pensa que tem um jeito de usar o Tauranga mais rápido, mas esse método é bem arriscado. De repente, se dá tapas no rosto, grita para prepararem os reforços de ferro e o concreto. Vemos os magos do reino a fazerem o seu trabalho, a crush do Javier também está lá, dando tudo de si. Atrás dela, na porta, tem algo estranho. Sangue está vazando e, para a surpresa de 0 pessoas, o mago gênio aparece com um braço e pernas improvisadas, mas fatais. Querem saber o que realmente é fatal?
É você deixar o like no vídeo e a inscrição no canal, isso sim é fatal. À noite no reino de Magentano, alguns dias antes, duas pessoas estão conversando sobre um lorde do interior em que a sua família ficou grande do nada, por pura sorte. Esse é o Duque Toscano, membro do Conselho dos Nobres do Reino, e ele diz que tem que derrubar o Lloyd, porque muitos nobres deixaram as suas posições por causa dele e o mais importante, eles não vão poder fazer aquilo se as coisas continuarem assim. Eles planejam derrubar o Lloyd e a rainha ao mesmo tempo. Depois de um tempo, na mesma noite, o Duque Toscano sozinho na sala pensa que vai ser impossível capotar o Lloyd por causa do seu cavalheiro. De repente, alguém aparece, ele se assusta e pergunta quem é. O homem misterioso se apresenta como Ortrono Tanais, fala que pode ajudar a cuidar do Lloyd. O Duque pergunta o que ele está fazendo no palácio, mas quando ele ouve sobre o coração do inverno, ele abre um sorriso maníaco, diz que vai fazer um favor para o Duque, mostra o seu sangue. Manda ele encontrar alguém para pegar e derramar o sangue no chão onde a construção está acontecendo. Se ele fizer isso, o mundo inteiro saberá que a verdadeira face do Lloyd é a de um demônio e de alguém que nunca deveria ter nascido. Voltamos para a construção. Alguém chama o Lloyd, são os trabalhadores que estão agradecidos pelas ações do Prota. Um diz que graças às relações diplomáticas que ele estabeleceu com o reino de Aspa, a sua esposa foi capaz de aprender as técnicas de cerâmica de Aspa, que era o sonho dela. Outro diz que queria ganhar dinheiro e, graças aos trabalhos que o Lloyd traz, ele está conseguindo. Foram muitos elogios da parte dos trabalhadores. O Prota fecha os olhos, dá um sorriso como alguém que está orgulhoso, estende a mão e diz que se eles estão mesmo gratos, devem dar 1000 ouro cada. Por incrível que pareça, todos eles dão 1000 de ouro. Javier fala que ele extorquiu os trabalhadores, até o sistema também fala que ele extorquiu, enquanto o Lloyd diz para si que não estava esperando que eles levassem isso a sério, fala que depois vai devolver o dinheiro. Um dos guardas pergunta por que o outro turno ainda não chegou, manda o outro guarda ir atrás deles, e enquanto o guarda vai, o guarda que ficou pega o sangue do mago gênio, despeja no chão e o olho do capeta aparece. Ele entra na sala onde os magos estão, uma maga percebe algo e o Tanais aparece gritando. Javier e Lloyd ouvem os gritos. Javier percebe logo de cara que é ele, o mago que manipula sangue. Os magos estão tentando lutar contra ele, mas ele desvia dos ataques e vem em direção do coração do inverno. Ele invoca tentáculos e a maga invoca uma parede de ferro para parar os tentáculos, mas é destruída facilmente. Javier chega nesse exato momento, o coração do inverno não está sendo guardado, então começa a sair do controle. Javier procura pelo mago, quando vê que a única pessoa que está tentando conter o coração do inverno é a Silúria, mas ela está sendo afetada pelo coração e parece que não vai aguentar por muito tempo. Javier percebe que se afastou muito do Lloyd, que diz para ele conter a joia da verdade. Javier fica hesitante, mas o Lloyd pede para ele confiar e ele vai conter a joia do inverno. Percebe que não é pouca coisa e que não vai aguentar por muito tempo. O sistema fala que o título "Suas mãos estão congeladas, seus pés estão congelados" foi ativado, fazendo com que o Lloyd seja imune à hipotermia. Ele sai correndo, pensando que os trabalhadores não vão aguentar esse frio todo, diz que não é um herói da justiça e também não é alguém que faria de tudo para salvar as pessoas, mas mesmo assim ele precisa devolver os 1000 de ouro deles, e bem atrás dele. O mago gênio crava sua espada no Prota, manda ele enfrentar a sua verdadeira natureza. Lloyd começa a ficar possuído. Vemos o Kinsul, o corpo antigo do Lloyd. Alguém lhe pergunta por que ele está vagando por aí, enquanto está cada vez mais sem tempo. Fala que pode apenas destruir esse lugar inteiro e extrair o material em menos de um dia. Quem está falando é o Prota no corpo do Lloyd, e parece que ele está mesmo possuído. Enquanto Javier luta para conter o coração do inverno, ele e os outros magos estão tentando, mas muitos já estão sendo afetados pelo frio extremo. A Silúria até tenta usar a magia de fogo para acalmar a situação. O fogo cerca o coração do inverno. Graças a isso, Javier diz que está conseguindo aguentar por mais algum tempo, mas se pergunta qual é o ponto de suprimi-lo se não podem pará-lo completamente. O mais importante, o Lloyd está desprotegido. Ele grita de dor enquanto o mago gênio grita de alegria. Fala que se houver mesmo uma mancha de trevas no coração do Prota, a magia que ele usou irá multiplicar infinitamente até dominar o seu interior. Alegre, ele manda o Lloyd mostrar o seu verdadeiro eu e dentro do Prota, ele está em uma luta consigo mesmo,
com quem suou da sua vida passada e com Lloyd da sua vida atual. Lloyd pergunta quanto tempo ele acha que perdeu no reino das sereias. Por que construiu uma sauna para agradar elas? Fala que tem uma maneira mais rápida de se conseguir o que quer e, de repente, o polvo do reino das sereias aparece debaixo da água. O Lloyd fala que se ele tivesse usado Yongyong, isso não teria levado nem um dia para conseguir a joia da verdade. Não teria sido necessário se curvar para a rainha sereia para ter permissão para começar a procurar, porque o medo é o melhor meio de comunicação. Lloyd continua e fala que a rainha sereia não conseguiria lidar com o Javier. Diz que se ele tivesse seguido esse método, quanto tempo levaria para colocar todas numa coleira? 1 hora? Não. Vamos estender um pouco, pelo menos 2 horas. Assim como Tauranga, não seria mais fácil destruir o palácio inteiro e extrair isso em um piscar de olhos? Diz que o Qin Su é um tolo, mas o Qin Su pergunta que besteira é essa que ele está falando. Como ele poderia fazer isso? Muitos iriam sofrer e lamentar. Como justificativa, o Lloyd fala que eles nem são família dele, então por que se importar? Chorando, o Lloyd pergunta se ele quer perder aqueles que ama e nas águas. O Qin Su vê as imagens da sua falecida mãe e pai. As águas começam a ficar vermelhas e o Lloyd diz para irem salvar aqueles que eles amam. O Qin Su começa a se aproximar. Ele estende a mão para pegar a mão do Lloyd, ele dá um abraço. Parece que o Prota se rendeu ao mal e pergunta se o Lloyd está com medo. Fala que está tudo bem para ele pegar leve, se afasta um pouco e com um brilho nos olhos. O Prota diz que pode resolver tudo isso sem tomar esse caminho, porque ele é extremamente talentoso nisso. Vemos o Lloyd em cima das águas totalmente cristalinas. Ele começa a desaparecer e dá um sorriso. Diz que sabe disso e de volta ao mundo real. O Lloyd está em pé, o mago gênio atrás dele. O mago gênio não consegue acreditar que o Lloyd não cedeu. Ele se concentra e fala que ficar dentro de casa era bem cansativo. Pega o mago gênio, enquanto prepara o soco. Diz que ele é o mesmo tanto no interior quanto no exterior e enterra um soco na cara dele. Enterra mais outro e vemos a rainha chegando com as suas tropas. Só que eles são impedidos de se aproximar mais, porque podem ser transformados em estátuas de gelo. Mas mesmo assim, alguém pula e é claro que é a rainha. Ela pula pensando que o Lloyd é um servo competente com um salário diário de 10.000, então não pode se atrever a perdê-lo. Quando ela chega onde o Javier está, ele diz que o Lloyd está lá dentro. Ela vai até onde o Prota está. Ela vê o mago gênio todo congelado e se assusta quando vê algo mais. Vê a silhueta de alguém familiar, do Lloyd carregando os trabalhadores. Mas pelo rosto dele, ele não parece tão bem. Vemos então um flashback da vida passada do Lloyd, o senhor perguntando se ele não desistiu e apareceu mesmo para trabalhar. O Prota pergunta de volta, dizendo se o normal não é ele vir trabalhar. O senhor cai em risadas e fala que o Lloyd não parece ser do tipo que foge quando o trabalho é difícil. Abraça o Prota e fala que todos ficaram em casa, menos o Lloyd, por isso ele é incrível. O Prota pensa consigo mesmo que todos na construção gostavam desse senhor, ele estava sempre sorrindo, mesmo quando estava passando por tempos difíceis. E então um dia ele ficou aleijado, o motivo foi óbvio, esse era um lugar que tinha equipamentos velhos e desgastados. Mas de qualquer forma, ninguém levou a responsabilidade por esse incidente, a empresa de construção e os responsáveis pela gestão do projeto fugiram da culpa. O Lloyd se perguntava o porquê. Por que que ninguém assumiu a culpa? Quando tem algum lucro para eles, eles sempre reivindicam os seus direitos, mas quando é para assumir a culpa, eles fogem. Se algo similar acontecer no local de trabalho em que eu dirijo, eu devo ser alguém que também correria? Vemos a rainha vindo ao encontro do Lloyd. Ela cobre ele com o seu manto e percebe que a mana no corpo dele está quase acabando, o que só pode significar que ele deu toda a sua mana para os trabalhadores. Fraco, Lloyd sussurra que tem 8 pessoas lá dentro, incluindo Javier. A rainha fala que vai ajudá-lo primeiro e sai correndo com o Lloyd nas costas. Ele tenta falar para ela parar e salvar primeiro os trabalhadores, mas ela pede para ele confiar nela e sai do subterrâneo. Sem perder tempo, a rainha volta no subterrâneo e o Lloyd fica parecendo um defunto congelado. Pensa que confiou demais no seu feito de título, que é apenas imune à hipotermia, mas é inútil se o seu corpo for totalmente congelado. Pensa que está tão quente e se pergunta se já pode descansar.
Voltamos para a rainha. Ela vê o hamster. Ele está protegendo os outros trabalhadores e lá fora os outros estão recebendo as pessoas resgatadas por ela. Enquanto o Lloyd está bem aconchegado, pensa que a rainha é mesmo incrível, como esperado de um mestre da espada. Alguém fala para a rainha não arriscar mais a sua vida pelas pessoas lá dentro. Ela toda puta manda ele calar a boca e pergunta se ele falaria isso se fosse ele lá dentro. Lloyd, ouvindo isso, pensa que realmente pode descansar agora. Mas de repente, abre os olhos. Vemos a joia do inverno, o Javier e a sua crush bem perto da joia. O gelo começa a ficar cada vez mais forte e a rainha fala que tem mais 2 pessoas lá dentro, só que é nesse momento que tudo começa a desmoronar e parece que todo o reino será congelado. As paredes do castelo começam a ficar congeladas. As pessoas que estão no bairro começam a sentir o imenso frio. O dragão até chega para tentar acalmar a situação, dispara um ataque contra o furacão de gelo, mas não tem nenhum efeito. A rainha e todos os guardas começam a correr pelas suas vidas. Quando ela vê alguém, Lloyd com uma pose de protagonista, ela manda ele correr, mas ele fala, não me recuso a perder qualquer coisa que me pertence. O sistema avisa que ele ativou a habilidade de absorver mana e começa a absorver. A rainha manda ele parar, porque nenhum humano consegue absorver toda essa mana, mas o prota é brabo e não há mana que resista à absorção dele. A rainha fica espantada e toda a mana se junta e vai em direção ao para que absorve tudo, fazendo assim com que o sol brilhe mais uma vez, que caia flocos de neve em meio à primavera. A rainha quase não acredita no que vê, ela vê um Lloyd que tentou salvar o que é seu, totalmente congelado. As pessoas salvas ficam sem palavras. Vemos o corpo do vilão que começou tudo isso, totalmente congelado. O Javier e a Silúria sobreviveram. Eles se perguntam como é que a joia do inverno desapareceu do nada? Essa imagem nos dá a resposta para essa pergunta. Todo mundo parece estar bem, os magos confirmam que todo mundo está a salvo, mas se perguntam como é que sobreviveram a isso, porque foi como se alguém tivesse sugado todo aquele frio para si. O Javier, a Silúria, assim como a rainha e eu, não queremos acreditar que esse é o fim do nosso loidinho das caras mais feias e engraçadas que já vimos em todos os manuais. Com as mãos trêmulas, ela tenta alcançar a mão congelada do prota. Ela nota algo que um corpo já sem vida não emite. Grita para o Javier que o coração do Lloyd ainda está batendo. Javier, assim como todo mundo, entra em pânico tentando salvar o salvador deles. Enquanto isso, vemos o Lloyd todo amarrado em outra dimensão se perguntando por que está desse jeito. Alguém lhe diz que o seu corpo se tornou uma manifestação, fala que a única coisa que está se movendo no corpo do Lloyd é o seu coração e que o prota está vivo graças a ele. Mas a primeira coisa que o Lloyd fala ao vê-lo é que ele parece um monstro de rabo. O bicho fica puto e fala que é o coração do inverno, mas o Lloyd insiste e diz que sinceramente ele parece um rabo e pergunta por que o rabo do inverno está no seu corpo. Ele responde que está aqui porque o Lloyd lhe absorveu. Ou melhor, o rabo do inferno deixou o prota lhe absorver e ele não se deixou ser absorvido por acaso, é porque ele sentiu um poder especial vindo do Lloyd, um coração que se assemelha a um dragão. Lloyd se lembra que essa é uma das suas habilidades com o nome de metade homem e metade dragão e foi por causa dessa habilidade que aquele dragão preguiçoso foi um pouco amigável com ele. O rabo do dragão diz que não apenas deixou o Lloyd lhe absorver porque ele tem um coração que se assemelha a um dragão, mas também porque ele foi capaz de se sacrificar pelo bem dos outros sem nenhuma hesitação. Por isso, quero ver o quão distante um humano como o Lloyd pode chegar. Com a sua cara mais carinhosa, ele diz, sacrifício minha bunda. Ele só não queria que os outros falassem mal dele. O rabo do inverno diz que isso já é o suficiente, fala que apenas essa mentalidade já basta e nessa imagem parece que ele está voando com a força dos gases que solta da bunda, solta com tanta força que vai em alta velocidade em direção ao Lloyd e se funde com ele. O sistema informa que o Lloyd se tornou um com o coração do inverno e, graças a isso, ele despertou mais uma nova habilidade. Vemos que ele adquiriu mais outro hack, chamado congelamento do tempo. Cara, esse hack parece bem apelão só pelo nome. Então ele acorda e até mesmo ele não consegue acreditar que ganhou uma habilidade de congelar o tempo.
O sistema informa que agora ele é capaz de congelar o fluxo do tempo e ainda pode decidir a área que não vai ser congelada, só que o tamanho do efeito da habilidade depende do quanto o Lloyd tem de mana e o tempo flui normalmente nas áreas que a habilidade não atingir. A duração da habilidade pode chegar até 1 ano e se o prota sair da área congelada, a habilidade vai ser cancelada. Ele dá um sorriso maníaco porque agora pode congelar o tempo e começar a construir. O sistema fala que ele é um doido que só pensa em construção. Lloyd reconhece que essa é uma habilidade incrível, porque até mesmo se a miséria do destino começar, ele pode congelar o tempo e tentar algo mais, mas o único problema é o RP necessário para ativá-la. 3.000 de RP é o necessário para ativar a habilidade, sendo que Lloyd tem apenas 2.665. Ele pensa que vai dar um jeito de conseguir RP depois, porque agora ele precisa enfrentar um outro problema. Abre um olho para verificar a rainha está dormindo ao seu lado e o Javier está espantado pelo Lloyd já ter acordado. Ele tenta gritar o nome dele, mas o Lloyd tampa a boca dele, manda ele fazer silêncio e aponta para alguém atrás do Javier, a rainha. Manda o Javier ouvir cuidadosamente, fala que acabou absorvendo o artefato do reino. O que é o mesmo que roubar um míssil nuclear de um país. Claro, Javier não sabe o que é um míssil nuclear, mas o Lloyd manda ele focar e não se apegar aos detalhes, diz que pode ser executado por causa disso, então só tem um jeito: fugir. O Javier todo calmo pergunta como ele planeja fazer isso. Lloyd responde que tem os seus planos. A rainha fala que é tarde demais para fugir e essa foi a reação do prota, se ajoelha e fala que não pretendia roubar o coração do inverno. A rainha diz que já tem uma pequena ideia do que aconteceu, fala que o problema é que mesmo que a pessoa que causou todo o incidente foi outra, o Lloyd foi a pessoa que ficou com a responsabilidade de tomar conta do coração do inverno que foi confiado nele. Lloyd pergunta o que aconteceu com o causador do problema. A rainha responde que ele conseguiu sair do gelo e sobreviver, mas logo foi executado com fogo. Fala que ele era bem durão, até sorriu enquanto estava sendo queimado, mas no fim virou apenas cinzas. Fala que o mais importante agora não é isso, diz que o mais importante é que o Lloyd está bem e olha a carinha corada do Lloyd. Ele até se pergunta se o coração ficou instável por causa do coração do inverno. A rainha fala que é uma pena que eles não tenham conseguido descobrir que tipo de magia o mago gênio usou, mesmo usando a magia de confissão nele. Lloyd diz que conseguiu alguma informação dele, diz que ele usou uma espada fundida com mana lilás, por isso ficou temporariamente amaldiçoado e viu um outro dele. A rainha manda ele parar de falar, se agacha e pede todos os detalhes disso, pega na sua mão. Lloyd se assusta, ela mostra o que vem escondendo já faz um tempo, a sua mão toda envenenada. Então vemos o luar em cima do castelo, a rainha está andando pelo corredor quando vê algo que chama a sua atenção, uma porta. Não é uma porta qualquer, porque atrás dessa porta ela vê pessoas deitadas e sem vidas e mais alguém que diz que não teve escolha, fala que seus irmãos tentaram matá-la, assim como fizeram com os seus pais. Mas os seus irmãos eram sempre gentis com ela, mas era tudo uma grande mentira. A garota olha para a rainha e diz para ela nunca confiar em ninguém, deve matá-los antes de ser assassinada e que está claro que o Lloyd Fronteira é uma ameaça. Ela começa a gritar, atiçando a rainha a não deixar nenhuma ameaça viva e a não dar a chance de alguém contradizê-la. A rainha apenas abraça ela, fala para o seu eu do passado não fazer essa cara tão feia, diz que está tudo bem ser fraco de vez em quando e a garotinha começa a chorar até que desaparece dos braços da rainha e ela também começa a chorar. Já na sua cama, ela olha para o seu braço que antes estava contaminado e se lembra que o Lloyd disse que não sabe exatamente como superou o veneno, mas de alguma forma conseguiu. Confirma que ser um humano significa também ter pensamentos malvados e ser fraco de vez em quando, porque quando a pessoa tenta negar essa realidade, o seu coração fica doente. A rainha apenas observa e pensa, confirmação é? Ainda olhando para o seu braço curado. Ela diz que de novo está devendo ao Lloyd. Corta para os nobres e para o julgamento do Lloyd. Eles estão felizes porque o prota não vai conseguir escapar ileso disso, no mínimo vai perder todos os seus títulos junto com o seu pai. Lá está ele, prestes a ser julgado. A rainha fala que, baseado nas leis de Magentano, o julgamento do Lloyd vai começar. Diz que esse julgamento está ocorrendo devido ao pedido legítimo dos nobres e manda os nobres falarem os crimes que acusam o Lloyd.
Enquanto ela, em pensamentos, pede desculpas ao prota, pois mesmo ela sendo a rainha, não pode fazer nada quando se trata de lei. Mas jura que vai fazer de tudo para evitar a execução. Vemos a Silúria falando para Javier que é ridículo que o Lloyd esteja pagando pelos crimes de outra pessoa. Javier explica que foi o Lloyd quem impediu o dragão do inverno e mesmo não sendo ele o causador do caos, ele não conseguiu contê-lo, mas diz para Silúria não se preocupar, porque ele vai ficar bem. Ela fala que o Conselho de Nobres odeia ele, então como ele vai ficar bem? Com toda a calma do mundo, Javier diz que é porque o Lloyd disse que vai ficar bem. Vemos o nobre que está acusando o Lloyd. Ele fala um monte de coisas, enquanto o prota coloca a mão no bolso, tira um frasco dele. O nobre fica sem entender, Lloyd levanta ainda mais o frasco e, claro, a carinha dele na imagem não podia faltar. O nobre olha, ainda não entende o que ele quer dizer com isso, mas não demora muito para a ficha cair e ele se lembra quando mandou o soldado despejar o sangue dentro desse frasco ao lado da porta do coração do inverno. Assustado, ele pergunta como Lloyd conseguiu colocar as mãos nesse frasco no meio daquele caos. Lloyd aponta pro frasco, debochando do nobre, enquanto lembra que disse ao Javier que não é possível que o mago gênio simplesmente se teletransportou para a sala do dragão do inverno, então diz que deve ter um infiltrado. Ele chamou os seus bichinhos, mandou eles procurarem tudo que parecer suspeito e foi assim que ele conseguiu esse frasco. Nesse momento, o nobre está com tanto medo que os seus olhos quase saem do seu rosto e muda o discurso, falando bem do Lloyd. Olha para o soldado que ele deu a ordem de derramar o sangue. Vemos no passado o soldado se desculpando para o Lloyd, pois não sabia que fazer aquilo causaria tanto caos. Lloyd está rindo como um doido, enquanto o nobre está fechando tanto o butico que nem o Wi-Fi consegue passar. De repente, ele coloca essa cara, parece que a conexão do Wi-Fi voltou. Ele fala que não foi culpa do Lloyd e que todos sabem que ele se esforçou muito para salvar a todos. Os seus companheiros estão olhando para ele confuso, a rainha também não está entendendo nada, enquanto o Lloyd parece estar dançando no tribunal, vai dali, vai daqui, apontando pro nobre. Diz em pensamentos que vai deixar essa passar apenas dessa vez. O nobre feliz da vida diz que o Lloyd é o herói de Magentano. Pessoal, estou fazendo os vídeos e tentando reformular os de Overgiared igual doido, mas fico imensamente agradecido ao Leonardo e à Paola, pois mal começou o mês e eles contribuíram absurdamente com o canal. Vocês não têm ideia de como isso tem me ajudado nas despesas. Muito obrigado, de todo o coração. Pessoal, quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.